Boa noite, pessoal! Que ótimo! Parabéns! Filme lindíssimo, maravilhoso. Parabéns, Leandro, pelo filme. Pessoal, todo mundo assistindo, a sala estava lotada. Temos agora 80 pessoas aí acompanhando com a gente. Achei uma sala ótima, né, Lu? Sim, Muito bom. sim. Todo mundo acompanhando com a gente. Vou passar só alguns recados aqui antes da gente abrir a chamada e conversar com todo mundo, deixar todo mundo à vontade para perguntar, conversar, bater papo. Quem tiver aí com a gente também vai poder mandar mensagem, pode mandar hoje aí pelo YouTube, que a gente recebe, tá? Vai Aqui passar para nos todo mundo. comentários do YouTube eu tô olhando aqui, aí se tiver pergunta eu vejo e passo a pergunta pro pessoal. Isso. Só lembrando rapidamente que, como eu falei no início, né, algumas pessoas de repente não estavam aqui. Na semana que vem a gente tem duas sessões especiais, uma na terça e uma na quinta. Aliás, a gente tem três, né? A gente Sim. tem uma na terça e uma na quinta, às 19 horas, lá por dentro do canal da Cardume, lá dentro da plataforma da Cardume, cardume.tv.br. E no domingo a gente tem também uma sessão especial em comemoração ao Dia de Orgulho do Orgulho LGBTQ+. Lembrando que se cair, por algum motivo, cair a conexão, olha no nosso Insta que a gente comunica por lá, pelo stories do Instagram. E se vocês quiserem, para não esquecer das próximas sessões, quiserem saber como funcionam as próximas sessões, entra no nosso grupo do WhatsApp. O link está na bio lá do Instagram nosso, Cardume Curtas. O Cardume Curtas, inclusive o arroba de todo mundo está aqui embaixo. Vocês aqui estão no chat não estão vendo, mas quem está lá vendo a gente está com os arrobas nossos aí. Quem quiser seguir a gente está à disposição, da Cardume também. As perguntas a gente já falou, né? Mandar lá pelo YouTube, né, Sim, Lu? já tô recebendo aqui, o Matheus fez uma pergunta. Eu vou separando aqui elas para poder passar para vocês. Massa demais. E, gente, olha, a Camila caiu, mas eu já vou ir apresentar o pessoal. A Camila deve estar tendo algum probleminha para entrar. Queria agradecer, primeiro de tudo, queria agradecer demais a todos vocês que toparam participar hoje. Vou falando aqui pela ordem que está na minha tela, que que a gente está vendo aqui. De repente vocês aí devem estar com outra visão, mas é a visão que a gente está transmitindo. O primeiro ali da telinha de cima é o Ricardo Viel, que é diretor de comunicação da Fundação José Saramago. Obrigado, Ricardo. Valeu, gente. Obrigado pelo convite. Valeu demais. O segundo é o Leandro Lopes, que é jornalista, documentarista e é o diretor desse documentário que a gente acabou de ver. Obrigado, Leandro, pelo filme. Obrigado por estar aqui hoje também. Massa demais. O terceiro é o Pedro Fernandes, que é diretor da revista de estudos saramaguianos. Isso, Saramaguianos. Saramaguianos, O desculpa. Dani se fez trava-língua toda aqui. Eu treinei 10 vezes aqui antes para poder falar certo e trava a língua um pouco na hora de falar. Obrigado, viu, Pedro? Obrigado demais. Eu que agradeço. E Camila Bahia, jornalista e produtora, companheira nossa aqui em Belo Horizonte também. Obrigado, Camila, por estar aqui também. Acho que seu microfone é que está mutado, viu? Vamos ver se ela consegue desmutar o microfone. 3, 2, 1. Oh, agora parece que foi. Eu tô na dúvida se eu desmutar, se vocês ficam ouvindo duas vezes. Não, fica não. Fica não. Tá ótimo pra gente. E é isso. Gente, muito obrigado novamente por todos vocês estarem aqui. Vamos continuar. A gente tem algumas perguntinhas aqui, mas se alguém quiser começar com alguma pergunta, já separei as minhas e ainda tem do pessoal que está aqui no YouTube vendo a gente. Alguém quer? Eu posso começar? Então vamos lá, né? Eu acho que tá travada, amor. Oi? Vamos lá. Eu vou começar com uma pergunta, então. Oi, falou? Oi? Como falou? A gente tá travada, eu acho. Vocês estão conseguindo ouvir a gente? Não, tô ouvindo vocês. Massa. A imagem tá boa. Ótimo. Também estou ouvindo e vendo. Ótimo, então tá. Deve ser o Leandro, acho que Também é um pouco travado. Leandro, você tá conseguindo ouvir a gente? Massa. Tô ouvindo bem. A primeira pergunta que a gente tem, na verdade, é diretamente já pro Leandro, né? Assim, eu acho que a gente que te conhece, enfim, sabe do seu trabalho, a gente, né, sabe o porquê dessa pergunta. Já tem uma pergunta que a gente tem resposta, mas como a gente está com uma audiência legal, acho que é bom você conversar e falar um pouco sobre
sobre a sua trajetória, né, e por que dessa trajetória convergia a chegar a você fazer um documentário, né, sobre, óbvio, né, um pouco óbvia essa resposta, mas assim, a sua história com a história do Saramago e por que você escolhe ele para poder fazer, né, um documentário. Rapaz, a história é longa. Mas antes eu queria, só para seguir alguns protocolos, né, eu queria primeiro agradecer. Tinha um bom tempo que eu não revi o filme, talvez uns 2 anos, assim. Teve questão de, de aguardar a ansiedade para rever o filme exatamente na sessão. Foi muito bom rever, né? Sobretudo nesse momento tão difícil que a gente vive, né? Desde quando a gente começou essa divulgação do filme, no final da semana passada, né? Eu já tenho recebido muito afeto, assim, né? Esse filme Saramago me traz muitos bons sentimentos, assim, muitos bons afetos. Assim. Na situação em que a gente vive, né? Com toda essa pandemia, com essa tristeza dos números, que a gente vai vivendo de óbitos todos os dias, né? Com essa tristeza de governo que a gente tem que enfrentar também todos os dias, é sempre muito bom poder ouvir palavras como as palavras que o Saramago traz. E aí, para seguir esse protocolo, eu quero muito agradecer a Cardume pela abertura de portas, né? Agradecer a Camila, ao Pedro, ao Ricardo, por ter topado participar dessa empreitada aqui de bater um papo. Queria agradecer muito também o Daniel Veste, que fez a assessoria de imprensa para esse evento. E foi muito gostoso, porque eu passei o dia recebendo notícias e informações dos lugares onde a gente alcançou, né? Para publicitar um pouco essa sessão. Isso me deixa também muito feliz. Mas também quero agradecer a outras duas figuras que foram muito importantes no processo de construção desse filme, que é a Lara, que montou o filme comigo e morou um tempo. A gente morou um tempo na edição, sem vantagem desse filme, porque o material é um material muito grande, né? Que a gente foi coletando ao longo dessas viagens. E também agradecer ao Breno Conde, que fez a fotografia e alguns momentos desse filme. Dito isso, e antes de responder a pergunta também, eu queria muito... acho que tem muita gente que está entrando agora, que veio assistir essa sessão e talvez não conheça o Cardume, assim. Então, antes de eu responder a pergunta especificamente, eu queria que você falasse rapidamente um pouco da Cardume, assim, para as pessoas entenderem o que é. Eu conheço esse projeto desde quando ele existia, né? Desde quando ele era apenas uma ideia. Sou assinante e frequentador assíduo, né? De sempre ver os filmes, enfim. Então, eu queria muito que você comentasse, assim, no geral, apresentasse um pouco a Cardume, para que as pessoas pudessem também ter a oportunidade de conhecer. Poxa. Legal demais. Obrigado demais, Lê. Obrigado demais. Então, a Cardume é uma plataforma de streaming para curta-metragem nacional, exclusivamente curta-metragem nacional. Nossa ideia é de conseguir fazer toda a curadoria, né, desses filmes de curta-metragem que às vezes passam pelos festivais e depois morrem na gaveta dos produtores, de tentar filtrar esses filmes e apresentar e levar esses filmes para as pessoas que eventualmente não visitam os festivais ou não estão ligados, né, com o movimento de curta-metragem, que é gigante, é enorme, a quantidade de produção é enorme, e muitas vezes morre, né, porque não tem onde ir depois que passa dos festivais. Então a nossa ideia é funcionar ali, aliás, a rigor teria ali a janela do cinema, né, antes, né, passa pelos festivais, depois vai para os cinemas abertos e depois é que vem para o streaming. Mas a nossa ideia é encurtar um pouco essa distância, até porque não existe, né, o cinema para Não existe janela de distribuição para curta-metragem, né, depois da vida deles de festival, e a nossa ideia era de que essas produções elas realmente não morressem, que a gente pudesse dar uma vida para elas depois do circuito de festival e também, de alguma forma, ajudar, além de difundir, a fomentar também o cenário do audiovisual independente, que também são produções que a maioria das vezes não tem incentivo, não tem fomento, então a gente conseguir de alguma forma
mexer com esse mercado para que os produtores possam receber pelas obras também. Então a gente, quem assina paga, né? Como o Lê falou, ele é um dos assinantes e um dos brothers que ajuda a gente desde o início. Para quem assina, paga R$ 5 por mês para ter acesso a todo o conteúdo. Uma parte da grana a gente divide com os produtores, uma outra parte a gente paga os custos da plataforma e uma terceira parte a gente faz ações de fomento, de formação. A gente já está até com um prêmio aberto que eu falei, né? Quem ainda não estava no início da live, a gente tem um prêmio aberto para curta-metragem feito durante a quarentena, que está aberto a inscrição até domingo agora. E a gente já está mirando aqui a abrir os primeiros editais para produção de curta-metragem. Então, basicamente, a ideia é essa, usar as assinaturas para a gente poder produzir mais filme de curta-metragem. É isso. Obrigado. Tempinho de jabá aí, obrigado demais. Foi ótimo ler. Depois, quem quiser, tiver curiosidade, vai lá no site, tem tudo explicadinho e tal. É isso. E aí voltamos à pergunta, né? Gente, tá chovendo pergunta aqui, tá? No YouTube. Chovendo pergunta. Eu tô todas, tá, gente? Cardume.tv.br. Pessoal do Curta na Kombi, mandar um beijo ao vivo. Já mandei aqui, mandar um beijo ao vivo. Eles estão aqui hoje também. Curta na maravilhosos. Kombi, iniciativa maravilhosa. Vamos lá, Lê. Acho que... Responder um pouco a sua pergunta de uma forma muito sucinta, né? A minha relação com Saramago é de alguém que já no fim da adolescência descobre essa leitura e passa por que muita gente passou, né? Uma certa dificuldade de entender um pouco esse mundo saramaguiano, assim, sem os usos das pontuações como a gente se acostuma a ler, né? Mas que foi cada vez mais mergulhando nesse universo e cada vez mais se apaixonando pela forma e pela escrita do José. E em um determinado momento, me apaixonando ainda mais por esse lado humanista em que ele se colocou diante do mundo. E aí eu vim já com vontade de voltar para a academia, e propus na Universidade Federal de Minas Gerais um projeto de dissertação para o mestrado, onde eu estudaria esse livro aqui, As Intermitências da Morte. Bichão esse livro. Inclusive, um livro que eu reli agora, né? Acabei de reler, assim, por causa desse momento em que a gente vive com a pandemia. De fato um livro cortante, assim, atravessante, sobretudo nesse momento. E aí eu fui a Lisboa para fazer um estudo para o mestrado. Não era ainda uma intenção fazer um filme, mas como alguém já do audiovisual, obviamente carreguei uma câmera, um equipamento de áudio, e eu fui a minha ideia era elaborar entrevistas que me levassem a um estudo específico sobre o livro. E aí eu percebi que, já nas primeiras entrevistas, 2, 3 primeiras entrevistas, percebi que os entrevistados, né, eles traziam muito esse lugar desse posicionamento humanista que o Saramago tinha. E aí, durante esse processo das gravações, da captação das entrevistas, que eu comecei a pensar na ideia de produzir. Até então, não tinha feito, importante dizer isso, Humanista para Cada Escritor é o filme que me leva para esse universo de documentarismo. Eu já trabalho há algum tempo em televisão, já com uma linguagem muito voltada para o documentário, né? Mas ainda não tinha tido a coragem de fato, produzir um filme, né? Achava isso muito distante. E aí, por causa disso, eu fui criando um outro roteiro ao longo das captações, junto com o meu estudo do mestrado. E quando eu voltei ao Brasil, eu fiz a viagem, fui à cidade natal do Saramago, fiquei muito tempo em Lisboa, fui recebido de braços abertos lá pela Fundação José Saramago, depois fui até as Ilhas Canárias. E quando eu voltei ao Brasil, eu já voltei sabendo que isso geraria um filme. E tá aí. Sensacional. Deixa eu já emendar aqui com uma pergunta da plateia. É a Júlia Tavares. Ela queria que você comentasse se você traçou o roteiro antes ou após as gravações. E como resolveu dar o foco a essa questão do Saramago humanista. Bom, é isso, né? Eu acho que essa questão do humanista é coisa que veio até mim, né? Até então, nesses primeiros
primeiras entrevistas que eu fazia, a minha ideia era que fossem entrevistas que fossem de base para pesquisa de mestrado. E aí, lá para a segunda ou terceira entrevista, eu comecei a entender. Peraí, eu acho que existe algo que a gente pode contar aqui, que não necessariamente esteja ligado a uma coisa tão acadêmica quanto a que eu estava imaginando quando eu comecei a fazer as entrevistas. Então, os próprios entrevistas, os primeiros que eu gravei, que apontaram um pouco esse norte nessa possibilidade, não só de fato, se produzir um filme a partir daquelas conversas, mas também a própria temática do filme, né? Uhum. E eu respeitei ela muito ao longo todo o processo, né? E aí, quando eu cheguei, aí é isso, eu saí gravando muita coisa, assim, entrevistas longas, muitas imagens, aquela maluquice de documentarista que sai gravando o que aparece pela frente, né? Então, quando eu cheguei aqui no Brasil, quando eu voltei da viagem, aí a gente foi assistir todo aquele material, aí foi mergulhar, e foi um processo de 2 anos, né? Até conseguir montar o filme, tira e bota e traz, e não, isso não tá bom, vem para cá, eu preciso de mais uma entrevista aqui, e a gente foi elaborando ao longo desse processo. No final, assim, a Fliporto, que é uma feira literária em Pernambuco, ela não me lembro bem se a temática era o José Saramago, enfim. Eu sei que a Pilar veio para essa viagem, e o Miguel Gonçalves Mendes também veio, e a André também estava lá, então eu aproveitei para dar um último remate, assim, no filme. O filme já estava na ilha sendo montado, e aí eu acabei incluindo eles e ajudaram demais, enfim, né, na reta final da montagem do filme. Massa. Gente, se vocês tiverem assim, questões que quiserem trazer, pode mandar, senão a gente aqui vai emendando. Tá, eu vou só fazer um breve comentário. Por favor. Revendo, né, o filme agora, porque assim que esse filme foi lançado, ele chegou às minhas mãos por curiosidade minha, ou não sei, não me recordo agora como foi que o filme me chegou, mas enfim, me chegou. Provavelmente por curiosidade minha, porque pelo fato de estudar o Saramago há algum tempo, tudo que aparece do Saramago a gente está ali puxando, né? Uhum. E aí eu estava revendo o filme, e agora o Leandro falando casou perfeitamente com o que eu estava pensando. Aliás, pensando não. Na verdade, foi uma grande coincidência. Mas quando eu vi a fala da Andrea Del Fuego, que é engraçado, eu não... A primeira vez que eu assisti, eu não sei se eu estava empolgado, querendo ver outras coisas, eu não reparei tanto. E dessa vez, agora, eu reparei, né? Que é o fato de que eu estava nos bastidores. Olha, eu não sabia, não. Eu estava nos bastidores desse filme e eu fiquei... Primeiro, eu fiquei muito surpreso, não é? Pelo acaso, porque de fato foi um puro acaso. E o que me levou ao estalo de saber, eu estava lá com o bastidor, foi a fala da Andrea, ela falando, né, da Fliporto. Ontem a Pilar falou na Fliporto, e eu estava na conferência da Pilar, né? Na verdade, naquele ano eu estava em Recife, eu fui para a Fliporto exclusivamente porque era uma Fliporto em homenagem ao José Saramago. Uhum. E naquele ano, eu e o professor Miguel Koleff, da Argentina, nós já estávamos com a ideia de criação de uma revista eletrônica sobre José Saramago, sobre a obra de Saramago. E a minha viagem ao Recife foi justamente para encontrar com a Pilar, né? Eu já tinha conversado com a Pilar sobre o projeto e aí fui pessoalmente apresentar essa ideia a ela. E aí eu me recordo nitidamente, né, enquanto eu esperava a Pilar estava fazendo uma entrevista, enquanto eu esperava a Pilar no hotel, havia uma movimentação de alguém gravando. E uma das pessoas que estava sendo gravada naquela ocasião, e que depois, obviamente, aproveitei para fazer foto e tudo, foi a Andrea. Então, quando ela falou isso, e quando eu me lembrei, né, de tudo isso, eu disse, gente, eu estava nos bastidores desse filme.
Agora veja aí que história louca. Por pouco que você não passa para frente da câmera, né? Pois é, pois é. E aí, assim, obviamente que eu não me Ah, que incrível essa história, a que incrível. situação toda, eu estava lá, né? Eu vi essa entrevista da Andrea dos bastidores enquanto esperava a Pilar. Era só essa anedota, mas também, assim, acredito que o filme hoje foi exibido numa data muito interessante, uma data... primeiro, porque eu acredito que o filme tem esse diálogo, né? Um diálogo com o Saramago, após vida do Saramago, né? Sim. Então, acredito que o filme foi exibido numa data excelente, né? Especial, né? Está vivenciando agora, desde 2010, essa, para usar o termo do professor Carlos Reis, a sobrevida, né, do autor. Demais. Inclusive, isso casa com uma pergunta que a gente tinha feito para o Ricardo. A gente fez uma live, né, antes aqui da nossa sessão com o Ricardo. E a Lu até chegou a perguntar para ele, né? Enfim, como são públicos diferentes, eu acho que até vale de novo a pergunta, né? Se E alguém eu ainda acho que tava. tem a ver também com a pergunta do Matheus. Matheus mandou aqui pra gente, Matheus Carneiro. Ótimo. O exercício imaginativo. O que o José Saramago escreveria ou diria dos tempos sombrios que estamos vivendo no mundo e principalmente no Brasil? Então, essa resposta aí é fácil porque tem uma resposta pronta, que é a resposta que a Pilar sempre dá e que eu acho que é muito, muito acertada. Ela diz assim: o que o Saramago diria sobre o que está passando agora não dá para saber. Eu não estou dentro da cabeça dele. Mas dá para saber o que o Saramago já disse sobre várias situações. Então, se a gente for procurar na obra do Saramago e também nas entrevistas que ele deu, nas intervenções públicas dele, tem muito material, né? Eu acho que o livro mais óbvio relacionado com o que a gente está passando é o ensaio sobre a cegueira, né? E ali realmente tem coisas que são muito acertadas em relação a este momento, mas não só, tem outros livros, a própria Intermitências da Morte que o Leandro citou e outros livros do Saramago que, na verdade, assim, o Saramago era muito crítico em relação ao capitalismo, né? E eu acho que o que a gente está passando neste momento coloca mais uma vez à prova um sistema que a gente sabe que não funciona, né? Ou não funciona para a maioria da população, né? Agora, aí depois você vai ver, por exemplo, o Saramago falava muito sobre a União Europeia, era muito crítico em relação à União Europeia. Aqui em Portugal teve, principalmente nos anos 90, quando Portugal e Espanha entram na União Europeia juntos em 86, e há um momento em que é injetado muito dinheiro aqui, e de repente as estradas que eram muito ruins começam a ficar muito boas, e a infraestrutura em geral começa a funcionar bem, e há um certo movimento de otimismo em relação à União Europeia, e o Saramago sempre alertou para isso, que não existia a ideia de união mesmo dos países, principalmente em relação à cultura. Né? Depois ele escreveu um livro que é A Jangada de Pedra, que ele diz que ele acha que o futuro da Península Ibérica, de Portugal e Espanha, deveria se rumar para o sul, e de encontro com a África, com o Brasil, com a América em geral. Então, enfim, as leituras que são possíveis de fazer da obra de Saramago são muitas, e eu acho que isso que faz dele um dos grandes, né? É igual o Borges, o Pessoa, você lê hoje, cabe em qualquer coisa, né? Se você lê com olhos atentos e tentar procurar ali situações que se encaixam, são realmente escritores atemporais, né? E a outra pergunta, qual era? Eu já me esqueci, desculpa. Eu acho que a Lu tinha comentado tá bom, mais já cedo, lembrei, né? já lembrei. É uma história engraçada que talvez o Leandro não sabe, mas nós fizemos uma exibição na Fundação logo que o filme ficou pronto, e a Pilar e nós gostamos tanto dessa imagem das pessoas colocando os óculos como de alguma maneira para tentar ver o mundo com os olhos do Saramago, e é uma metáfora muito bonita,
E aí o Antônio Gomes, que trabalha conosco na fundação, ele fez uma réplica dos óculos que tem no filme. E no começo nós deixamos ali num lugar muito visível da fundação, que é na loja, livraria, e tinha até um cartaz dizendo para as pessoas fazerem uma foto, tirarem uma selfie e publicarem nas redes sociais e tal. E o livro e os óculos ficaram ali, até hoje estão ali. Hoje eu passei pela livraria e estavam lá, ficam em cima ali de um móvel e já faz parte da mobília da casa. Assim. Sensacional, né? Como que a arte ela pode imortalizar as coisas também de certa forma, né, cara? Porque tá lá ainda. O Leandro nem sabia, né, Lê? O Leandro tá com um leve delay lá, assim. Pode falar, estamos te ouvindo agora. Agora, o seu microfone está muito baixo, viu, Leo? Não sei se na hora que você colocou o fone de ouvido, ele abaixou o volume. Até aproveitando, né? Quando foi o ano de lançamento aí, E agora? Ricardo? Agora sim. Agora sim, Lê, agora estamos te ouvindo. Só um complemento aqui. Fiquei feliz, assim, de saber que o óculos ainda faz parte enfim, desse lugar simbólico que é a fundação, né? Que é um lugar que é tão especial para mim também, pelo tempo que eu convivi lá durante o período das pesquisas. Então, que bom, super feliz de saber que ainda faz parte daquele lugar, né? De algum modo, o filme está ali, né? Reverberando. É verdade, eu não lembro, eu não me lembro quando é que foi. Eu imagino que foi em 2015 também, né, Leandro? Não sei se você se lembra disso, quando é que nós passamos na fundação. Eu me lembro que foi um dia específico, talvez tenha sido no aniversário de Saramago, algum dia que usamos para... Sim, justamente foi em 2015, né? Exatamente com 5 anos. Foi quando a gente fez o lançamento do filme, a gente montou uma exibição em vários lugares ao mesmo tempo. A gente fez uma exibição em Belo Horizonte, fez uma exibição em Recife, fez uma exibição na minha cidade, no interior da Bahia, em Serrinha, fizemos uma exibição em Lisboa, fizemos uma exibição em Salvador ao mesmo tempo, assim, no dia 18 de 2015. 18 de junho de 2015. Boa. Massa. Inclusive, eu queria aproveitar que a gente falou, né, dessa exibição de 2015 e fazer uma pergunta à Camila, né, que trabalhou na divulgação do filme na época, e o Leandro me falou até uma coisa que eu achei interessante, que ela foi multicontinental, não sei se foi no mesmo dia multicontinental, acho que talvez sim, né, pelo que eu entendi, parece que sim, mas é um desafio muito grande, né, assim, eu imagino eu que seja, né, mas eu queria perguntar para a Camila, assim, se é realmente um desafio, como que foi esse desafio, como que foi esse processo para poder casar isso tudo, Camila? Na verdade, eu nem me lembro, assim, direito. O meu próprio filme, assim, tem muito a ver com a proximidade com o Léo e essa partilha, assim, o Léo sempre gostou muito que os processos criativos passassem também pelo afeto, né? Então, nós estávamos juntos na Rede Minas, e aí naquelas cenas das mãos segurando os livros, éramos nós na casa dele. Eu me lembrei que eu fiz a tradução das legendas hoje, vi alguns errinhos, fiquei tipo... eu traduzi errado essa palavra. Então, e aí quando ele me fez esse convite, eu até falei para ele, falei, olha, estou um pouco distante da literatura do Saramago recentemente, assim, estou lendo outras coisas, mas eu acho que eu posso fazer uma análise fílmica, uma análise do dispositivo do documentário, e aí, ontem, mas assim, mais especialmente hoje, eu entendi que, na verdade, esse chamado é um chamado de afeto de novo, sabe? É um chamado de amor, assim, e esse reencontro com o filme, com essa humanidade, primeiro com a morte, né? Falar sobre a morte agora, sentir a morte, colocar nossa subjetividade em torno da morte, é um gesto muito forte, assim, e enaltecer essa humanidade, né?
É como se a gente tem que resgatar os grandes homens, porque a gente precisa de grandes homens para continuar acreditando na humanidade. E a gente precisa, assim, cada dia que a gente... As falas da Pilar sobre o amor, assim, entender essa relação dos dois, a gente precisa respirar isso. A gente precisa escutar essas vozes. E aí, pensando no Saramago, vocês falaram do Borges, do Pessoa, lembro também do Pepe Mujica, eu penso no Alberto Fernandes, presidente da Argentina, eu penso no Galeano, grandes homens humanos, assim, que a gente não pode deixar a humanidade sucumbir, né? Assim, que o homem branco, velho, seja sempre esse criminoso, né? Seja sempre o algoz. É uma missão, enaltecer a humanidade por meio do afeto, por meio do amor, das coisas que são primárias, né? Uhum. Isso é primário. O resto é firula capitalista. E é muita firula. A gente pode bater Total. palma para Camila? Ai, eu tô emocionada hoje. Ah, tem mais Olha, alguma aí? Muita coisa, tem né? muitas perguntas, muitas perguntas. Eu não sei se vocês estão acessando aí pelo YouTube, mas eu vou depois anotar guardar todos os comentários e mandar, porque tem muitos elogios a todos e ao filme, assim, vários elogios. E o Pedro, ele é o popstar, tá, Pedro? Tem várias perguntas aqui para você. Eu vou fazer uma agora aqui da Rafaela. Ela falou assim: orgulho de ser aluna do Pedro. Agora entendo ainda mais a sua sabedoria e sua habilidade em falar do José Saramago. O homem era um gênio. Não era uma pergunta, era um elogio, mas eu anotei esse porque achei muito lindo. E aí, em seguida, o Flávio Correia, ele falou assim: Pedro, você pode comentar como é a sua pesquisa sobre o Saramago na universidade? Comente também sobre o periódico acadêmico e a relação com Saramago. Um abraço do Flávio da UFRJ. Obrigado, Flávio. Obrigado pela visita. Eu mandei um WhatsApp hoje pela manhã falando que estaria nessa conversa. De fato, a minha pesquisa com o Saramago na universidade ultimamente ganhou o status que eu sempre exerci, que é o status do hobby, né? Quando estávamos testando aqui som e imagem e tal, eu falava para o Leandro justamente. O Leandro perguntava: você é professor de literatura? E é professor de literatura, que literatura, né? E aí eu falei que na atual conjuntura não existe mais professores especificamente de literatura portuguesa, brasileira, africana, embora eu acredite que nas universidades maiores existam ainda, né, essas denominações. Mas, no geral, a gente entrou numa situação em que é preciso ter um pouco de conhecimento de todas as áreas. E, no final de contas, eu acabo transitando pela brasileira, pela portuguesa, que é, de fato, o meu lugar de leitura, quer dizer, a literatura que eu mais leio, a literatura sobre a qual mais escrevo, então é onde eu tenho mais vivência. Uhum. E teoria da literatura. De maneira que nesse tempo, né, muito recentemente, eu comecei a lecionar literatura portuguesa na universidade onde eu estou atualmente, então eu não pude ainda criar um grupo de saramaguianos, que sempre foi o meu interesse, né, um grupo de leitores que possam se aproximar mais da obra, embora, obviamente, eu nunca tinha deixado de trabalhar a obra do Saramago em teoria da literatura, por exemplo, vez ou outra, coloco lá um conto do Saramago, e nas portuguesas, Saramago é uma presença constante, porque é impossível pensar a literatura do século XX, século XXI, sobretudo a literatura portuguesa, sem levar em consideração o nome José Saramago. Então, de maneira que o meu trabalho com o Saramago é um trabalho que é muito mais com outros professores de outras instituições, né? Dentro da instituição mesmo, eu não tenho um projeto de pesquisa ou um grupo de pesquisa que se dedique exclusivamente a falar sobre a obra do Saramago. Já sobre a revista está vai agora para
para o sexto ano, em 2014, o sexto ano. E é uma revista que tem agregado, por isso que eu estou falando, né, que o meu diálogo maior tem sido com professores, pesquisadores sobre o Saramago, tem agregado bastante trabalho assim, sobre a obra do Saramago, né? A gente está montando agora um número sobre o Levantado do Chão, que esse ano é o romance que faz 40 anos. Uhum. E a revista tem sido um momento assim, tem sido um lugar maravilhoso, né? Porque é um lugar de encontro, sobretudo. E aí a gente recebe material de pesquisadores de várias partes do mundo. E acredito que esse é o grande interesse, né? O grande interesse da revista é congregar essa pluralidade de leituras, de vozes, e, obviamente, construir aquela comunidade de leitores que o Saramago tanto sonhou. Né? O Saramago tinha aquela ideia de que quisera um dia poder reunir todos os meus leitores. Né? Então, a revista acaba indo um pouco nesse âmbito. Então, é uma revista que publica exclusivamente materiais sobre a obra do Saramago, ou que tenham como viés a obra do Saramago. Né? Então, é bastante prazeroso trabalhar com nesse meio, né? Não só porque é o que eu gosto de fazer, né? Mas também porque eu oportunizo que outras pessoas possam falar sobre. E ainda tem um outro porém, né? A gente está falando de quem gostamos, né? Do que gostamos, sobre o que gostamos. Então, não tem coisa melhor do que isso, né? Maravilhoso. Tem uma que vocês querem fazer, gente, que eu tô cheia de pergunta da plateia aqui. A gente vai ter pergunta da plateia aqui a noite toda. Mas eu quero só comentar uma fala da Andrea Del Fuego no filme, que ela fala o pedido da Pilar, acariciar as brochuras, e acho que esse gesto de hoje é sobre acariciar as brochuras do Saramago, casado com aquela que diz, se o mundo é uma merda, levanta, arregaça suas mangas, porque o Saramago brilhantemente deixou esse legado, e o que o Walter Hugo também fala, né, que no Walter Hugo, mas ele fala que no final ele estava puto, mas ele não estava puto sobre ele, né? É sobre as pessoas, então é acariciar a brochura e ao mesmo tempo erguer o corpo nessa missão que não se finda, né? Essa missão que ainda está posta, e pela também, assim, pela arte, pela tribo da sensibilidade, assim. São esses gestos, né, como o da revista, de ficar continuamente acariciando a literatura dele, porque disso vem os frutos. Verdade, Camila. Eu acho interessante você tocar nisso, porque, de fato, eu acredito que, assim, para mim, a maior lição que o Saramago deixou, não é, como figura pública mesmo, é esse homem de ação. Eu acho que é o que mais nos falta hoje, né? A gente, por exemplo, a gente está passando por um momento no Brasil, no mundo todo, mas no Brasil é extremamente dramático, né? Mas o drama se torna maior não é pelo fato, não é meramente pelo que estamos vivendo, é pela apatia, né? É pela falta de iniciativa, pela falta de ação, seja das pessoas que nós acreditamos que deveriam estar fazendo isso e não estão, seja mesmo nossa, né? A gente está meio anestesiado com tudo, né? E o Saramago, como foi essa pessoa inquieta, né? O Saramago sempre cobrou de nós isso, ação. Acho isso um gesto fabuloso, porque, de fato, o mundo não se constrói sozinho. O mundo só é possível ser construído se nós arregaçarmos as mangas e trabalharmos para fazê-lo, né? Se a gente não faz a nossa parte, se a gente não age, então não tem como mudar as coisas não vão mudar sozinhas, né? E se mudarem sozinhas, o processo é extremamente lento, né? Então o homem tem essa força de modificar as coisas, né? Acho que isso está muito na literatura do Saramago, né? Os homens, a humanidade está ali em ação, né? Cobrando de nós também um pouco disso, ação. Tem uma metáfora nesse sentido, tem uma metáfora que o Saramago usa em algumas dessas entrevistas,
não recordo exatamente em qual, em que ele fala que existe, né, que tem todo um processo dessas operações de poderes, que é como se fosse uma máquina que empurra todos, e aí, em determinado momento da fala, ele diz, e se todos virássemos e começássemos a empurrar a máquina ao contrário, né? Eu acho que aí, nesse sentido da ação que o Pedro fala, e muito desse lugar do atravessamento do afeto que a Camila também fala, que eu acho que é instigante no que ele nos traz, né? Que é isso, tipo assim, a gente tem que pensar... Ontem, conversando com um jornalista que me ligou para falar um pouco da sessão, para fazer uma reportagem sobre a sessão, a gente chegou em um determinado momento da conversa nesse lugar, né? De como... ultimamente a gente tem cobrado muito de alguns dos nossos artistas, né, um posicionamento político, né? Quer dizer, não usar os microfones que eles têm à disposição para, de algum modo, pelo menos incomodar algo, tem me incomodado muito em muitos artistas brasileiros, né? Quer dizer, as pessoas muito apolíticas, sem envolvimento nenhum nas questões políticas, quer dizer, alimentando uma indústria desse entretenimento, de posts puros e simples no Instagram, né, de praias belíssimas e biquínis arrojados e gente musculosa. E eu acho que o Saramago ele trazia isso o tempo inteiro para a gente, né, não só a ação em si, mas com o próprio incômodo, né, para fazer a gente pensar. Muito do que o filme traz, eu lembro isso conscientemente na nossa montagem, e por isso o filme não traz nenhuma imagem específica do Saramago, né? E vocês percebem que em nenhum momento do filme existe imagem do próprio Saramago, mas existe muita voz dele, né? Porque é exatamente nessa potência das palavras que ele usa que nos faz refletir muito sobre muitas questões do mundo, né? Sobretudo agora, sim, mas sempre, o tempo inteiro, né? Esse comentário foi do jornalista, ali, só na dúvida. Esse foi um comentário do jornalista? A gente chegou a essa conclusão, eu acho que até no momento ele me perguntou da presença do Saramago hoje, né? Assim, tá. Um pouco isso que a gente fala um pouco no filme, Saramago faz falta e tal, e eu lembro que a gente falou disso, né? De que faz falta como isso, acho que o Walter Ugumãe fala muito bem, né? Ele usa um termo lindo, assim, eu acho lindo, botar faladura, né? É isso, assim, ir lá e aproveitar os microfones que ele tem para incomodar, né? Outra coisa que é uma característica, o Ricardo Bell vai lembrar, obviamente, muito disso, é isso, né? O Saramago, ele participava dos eventos para lançar o seu livro e ele acabava o evento sem falar nada do seu livro, né? Tem uma entrevista... E ele estava ali para denunciar as injustiças do mundo, né, incomodar, enfim. Tem um momento muito importante para deixar isso claro, é o momento que uma das entrevistas que ele vai fazer com o Jô Soares, se eu não me engano, ele está lançando A Caverna, ele vem ao Brasil para lançar A Caverna, e aí são 40 minutos de entrevista, e no final o Jô Soares fala assim, vamos falar alguma coisa aqui do livro? Porque afinal era essa que a intenção. Só queria acrescentar uma coisa. Assim. Eu acho que o Saramago consegue resolver uma dificuldade, um paradoxo que às vezes acontece, que muitas vezes a realidade, o que está acontecendo, ela não pode ser transportada diretamente para a literatura, porque senão às vezes você acaba fazendo um livro que a qualidade estética não é boa e o livro não perdura. E alguns, por exemplo, eu gosto muito do Cortázar, mas há livros do Cortázar que eu acho que ele estava tão envolvido com a Revolução da Nicarágua que ele talvez descuide um pouco da questão literária e faz mais um panfleto. O Saramago não fez isso em nenhum livro dele. O Saramago fazia panfleto nas intervenções públicas dele. Isso que o Leandro falou é verdade, que é até curioso, porque é isso. Ele ia lançar um livro e às vezes ele não falava nada sobre o livro, porque tinha uma coisa que naquele momento estava incomodando muito mais ele, e ele aproveitava aquela plataforma, sei lá, está falando num teatro para 300, 400 pessoas, ele aproveitava aquele momento para dizer o que ele... Quer dizer, ele não fazia isso através dos livros, até porque o tempo da intervenção como cidadão é muito mais rápido do que o tempo da literatura, né? Esses dias eu estava vendo li uma entrevista, uma reportagem que saiu num jornal daqui, O Público, e a pergunta da jornalista perguntou para vários romancistas, e homens e mulheres, quem é que ia escrever o grande romance da pandemia.
sabe? E aí a resposta, eu acho que foi o Milton Atum que deu essa resposta, mas algumas pessoas diziam a mesma coisa, diziam assim, olha, não sei quem vai escrever, mas provavelmente a pessoa que for escrever sobre o grande romance da pandemia não começou a fazer isso ainda. Porque isso, o tempo é outro, entendeu? Talvez o romance sobre a pandemia vai aparecer daqui 10 anos, 15 anos, sei lá quanto. Agora, isso não impede de que as pessoas que escrevem, têm voz e têm participação e são ouvidas, façam a denúncia agora, das coisas que estão acontecendo erradas agora, né? Eu acho que o Saramago conseguia fazer essas duas partes muito bem. Por isso que ele faz tanta falta. A Camila falou do Eduardo Galeano. Eu sempre pensei muito nos dois, assim. Eu acho que foi muito difícil porque eles foram embora muito rápido, assim, né? Um intervalo de tempo muito curto, os dois. E de repente eu fiquei me sentindo um pouco assim. O Saramago e o Galeano eram duas pessoas que, quando acontecia alguma coisa no mundo, eu queria saber o que eles estavam pensando, o que eles tinham escrito, uma entrevista, né? E cada vez tem menos pessoas no mundo assim, que eu sinto que tem essa voz, assim. Às vezes você não concorda com aquela pessoa, mas você quer escutá-la porque você sabe que ela vai ter uma opinião importante, que vai te fazer pensar, refletir, né? Sim. Tem uma pergunta aqui para o Ricardo, a Ana Lúcia. Ela perguntou assim, como você enxerga os desafios da literatura no mercado atual e quais são os caminhos possíveis? É muito ampla a pergunta e assim, eu sou só um jornalista que trabalha na comunicação da Fundação Saramago. Não sei se eu tenho muitas respostas. Posso dar uma resposta mais genérica, assim. O que eu vejo é que se nós não nos unirmos, e, por exemplo, aqui em Portugal agora há um movimento que é 1% para a cultura, que chama um movimento que é 1% do PIB do país ser destinado para a cultura. E assim, as pessoas da cultura que já viviam numa situação muito precária, principalmente as pessoas que trabalham como freelancer, artistas, próprios escritores, de repente se viram numa situação muito difícil agora, porque não tem trabalho, porque não sabem quando vão poder voltar a atuar, vão poder, né, os músicos. Então, assim, essa história de que a crise é uma oportunidade, que é uma frase que eu acho super infeliz, assim. Infeliz demais. Essa é uma frase, desculpa, mas eu acho estúpido quem diz isso, né? Assim, só que o que acontece é o seguinte, o que está acontecendo agora só tirou o véu e mostrou como a situação é precária. E aí agora talvez seja o momento que nós conseguimos nos unir. Então, assim, em relação à literatura, eu acho que a literatura está tão mal quanto as outras áreas da cultura. E a gente tem que brigar por isso. Agora, assim, é muito difícil brigar por isso, principalmente no Brasil, porque o ministro, que por sorte já não é mais ministro, né, mas o ministro fala que não quer sociólogos, filósofos e antropólogos no país. Quer dizer, não tem muito mais o que dizer em relação a isso. A gente tem que tentar resistir e brigar para que seja valorizado, né? Sim. Vocês querem comentar também, Pedro? Só mais uma coisa. Eu acho que agora na pandemia as artes demonstraram como são fundamentais, cara. As pessoas conseguiram sobreviver porque conseguiam assistir um filme, porque assistiam uma live, porque liam um livro, entendeu? Ficar 90 dias trancado dentro de uma casa, se não tivesse cultura, não sei o que ia acontecer, velho. A saúde, assim, todo mundo se preocupa com a saúde, obviamente, né? É necessário se preocupar com a saúde fora, mas a saúde de dentro da nossa cabeça também é importantíssima, senão você morre por dentro, né? É verdade. Tem uma importância absurda, né? Se alguém mais quiser comentar, gente, sobre isso. Eu vou só pegar o gancho na fala do Ricardo, porque ele toca num ponto que eu concordo plenamente, né? Essa ideia, assim, dois verbos que circulam muito na mídia atualmente, né? O primeiro é o reinvente-se. Né? Eu detesto esse verbo, reinvente-se. O que é que eu tenho para reinventar? Sobretudo nós, professores, né? Nós fomos mandados para casa sem nenhum tipo de planejamento para isso. Chegou apenas um dia e disse, olha, as aulas estão suspensas, todo mundo tem que ir para casa e fiquem em casa. Pronto, né? Não nos foi dado nenhum outro tipo de
de encaminhamento. E daí, de repente, não dá um mês, todo mundo em casa, não se aparece nenhum tipo de projeto para reverter essa situação ou pensar em outras alternativas. De repente, começa a circular uma propaganda, né, cobrando de todos nós que estamos dentro de casa a reinvenção. Então, eu particularmente fico muito, muito chateado com esse termo, né, o termo reinvente. Obviamente que a gente precisa se reinventar, mas todo mundo precisa perceber, por exemplo, no meu caso, né, o meu tempo de graduação, 4 anos, meu tempo de mestrado, 2 anos, meu tempo de doutorado, 4 anos. Né? Bote aí, quer dizer, um longo tempo em que eu fui educado para ser professor fisicamente. Né? Não fui educado para ser professor para uma câmera. E, de repente, eu tenho que me readequar, ok? Mas não nos é dado nenhum tipo de ferramenta, nenhum tipo de instrumento. Né? Quer dizer, nos chega uma cobrança e essa cobrança não nos é dada uma contrapartida. Né? Uhum. Em relação à cultura, de fato, né? Eu acompanho muito de perto o mercado editorial no Brasil, assim, pelo fato do blog e tal, e sobretudo as editoras pequenas, né? Pelo fato de estar ligado mais ou menos a uma editora, inclusive aí de Belo Horizonte, a editora Moinhos, e sei um pouco do drama que se passa, né, no interior das pequenas editoras, e eu fico, né, pensando seriamente, quer dizer, um mercado que já não vinha bem, nunca esteve bem, no Brasil sobretudo, nunca esteve bem, e de uma hora para outra ele é cobrado para se reinventar. Né? Então, esse é um termo que me cansa, né, o termo reinvente. E a outra é que tudo vai passar. Né? E a gente olha para o que tá se passando e não vê que nada vai passar. Né? Eu, particularmente, faz 100 dias que eu estou dentro de casa, continuo trabalhando, continuo orientando, continuo participando de bancas e etc. E tal. Lendo muito, sobretudo, né? Porque televisão é impossível você assistir. Lendo muito, sobretudo, mas eu fico pensando, né? Quer dizer, eu estou numa condição confortável. O meu lugar é um lugar confortável. E quem não tem sequer o lugar para morar? Né? A gente está falando de um país de desigualdades tão gritantes, né? De pessoas que não têm lugar para morar. Então, como é que a gente pode exigir, quer dizer, aplainar por baixo, né? Tudo em torno de 2 termos, reinvente-se e tudo vai passar. Quando, na verdade, você não vê um movimento, né? De cima provocando isso, né? Apenas uma cobrança, né? Mais uma cobrança. Uhum. Eu queria fazer uma pergunta, na realidade, não é muito mudando, né, o foco, mas é uma pergunta que eu fiquei me fazendo. Na realidade, eu já venho me fazendo ela há um tempo, assim, trazendo um pouco pro cinema, né? E aí talvez seja, né, muito. Não sei se talvez pelo meu desconhecimento, eu não sabia, mas enfim, onde eu procurei eu não achava muito. Eu queria conversar um pouco sobre essa união, né? Essa proximidade do cinema com a literatura, assim, sabe? Porque a gente vê muitos materiais eu pessoalmente vejo muito material, às vezes, por exemplo, do Saramago, a gente tem de outros escritores grandes, mas eu vejo pouco isso no ambiente por exemplo, do curta-metragem, né? Assim, eu não sei se vocês sabem mais do que eu, se vocês conhecem mais do que eu disso, porque às vezes eu sinto um pouco de falta, assim, sabe? A gente, por exemplo, tem a plataforma, chega muito material para a gente poder avaliar. E outro dia a gente até fez um cruzamento entre dos filmes, com as notas dos filmes, com os critérios de avaliação, o que o filme tinha de mais frágil para não ser aceito, né? O que os nossos curadores entenderam disso. E assim, a grande maioria levou a gente a entender que a maior fragilidade dos filmes está sempre no roteiro. E aí, assim, voltando no roteiro, pensando que o roteiro ali uma adaptação, né, de uma obra que antes vem da literatura, muitas vezes, mesmo que não seja uma obra literária, mas vem de uma história prévia, né? Você não faz o roteiro do nada, você faz o roteiro a partir de uma história antes. Eu queria saber de vocês, assim, como vocês veem essa ligação da literatura com o cinema. Mas acho que você meio que quis dizer que tipo, a gente vê poucas adaptações no curta-metragem, e sendo que a grande fragilidade é no roteiro, se
por que que as pessoas às vezes não veem interessante trabalhar uma história que já foi escrita, às vezes num Sim, livro, e exato. transformar aquilo no roteiro, se essa fragilidade seria menor. Ótimo, foi ótimo para sucintar o que eu estava querendo perguntar. É que a gente conversou disso antes. Foi. Eu de fato, do Saramago, por exemplo, tem adaptações boas, né, adaptações questionáveis, né? E só conheço A Maior Flor do Mundo, que é aquele filme maravilhoso, muito lindo, né? Muito bem feito. E só, os outros todos são longa-metragem, inclusive de um conto, né? O Embargo, que daria, acho que o Embargo daria, quando eu assisti o filme, né? Eu vi que aquele filme, se fosse um curta, ficaria perfeito, né? Ele peca justamente porque se baseia num conto, né? E quer ter ali a durabilidade ou a extensão de um longa-metragem. Mas eu acho que o Saramago tem um material interessante, né? O Embargo acho que daria um curta-metragem interessante, né? Pensando que já existe um filme, né? Mas, de fato, eu concordo com vocês. Eu também acompanho um pouco o cinema, mas mais os longa-metragens e tal. De fato, eu desconheço, né? Eu conheço, assim, coisas já mais clássicas, né? O Velho Mar, do Hemingway, A Maior Flor do Mundo, alguns textos do Kafka, né? Mas são mais animação, né? Não é de fato um curta, o curta é animado, né? De fato, é uma lacuna a ser preenchida, me parece. Eu lembro, talvez a Camila lembre disso, que a gente trabalhou junto nesse programa. A gente fez um programa na Rede Minas ainda sobre adaptações literárias. E aí eu descobri duas coisas nesse programa, conversando com pesquisadores e estudiosos do cinema e também da literatura, né? A primeira é que existe eu não diria uma regra, mas existe um mito de que bons livros geralmente não rendem bons filmes. E o contrário, livros ruins já rendem bons filmes. E aí foi quando eu descobri que O Poderoso Chefão é um livro ruim. Embora eu tenha minhas dúvidas, mas eu lembro que todos os alunos falavam muito isso. Assim, existe uma certa dificuldade em adaptar, né, livros literários muito potentes para o cinema. De um modo geral, existem exceções. Eu queria comentar se ela lembra um pouco disso, e se ela lembra ter visto alguma adaptação recente que chamou a atenção. Mas eu também acho, depois eu passo a bola para o Ricardo ver, eu também acho que o Saramago ele ainda não foi muito bem consagrado no cinema, mesmo nos longas, né? Embora existam filmes que eu até goste, mas eu acho que ainda, eu não sei como é que está esse processo. Eu vi que agora existe uma adaptação, eu não sei se é uma livre adaptação, mas é uma adaptação de fato do Ano da Morte de Ricardo Reis. Mas eu queria também ele, a partir do olhar dele, da fundação, como ele percebe essa relação da adaptação da obra do Saramago. Camila. Acho muito difícil pensar o cinema e a literatura, porque para mim a magia toda da literatura é ela não precisar de ela ser palavra, papel, escritas por uma pessoa sendo lidas por outras. E aí a gente cria tudo. Uma pessoa criou tudo e ela transporta tudo para a gente. Eu amo o cinema, eu amo as imagens em movimento, mas essa magia que a literatura faz, ela é muito preciosa. E aí eu fico pensando que quando o cinema e a literatura conseguem se dar bem, eu acho que é quando você consegue criar no filme um espaço para uma narrativa literária. Ou seja, o texto não está só ao dispor dos acontecimentos, não são só diálogos corriqueiros ali para manter uma história. Você tem uma camada literária que acompanha isso. E você pode, sim, trabalhar o texto, né, as falas, aí você pode trabalhar uma voz em off,
alguns dispositivos para você ter uma voz literária, só que dentro do filme, assim, porque esse movimento da adaptação, eu acho ele perigoso, porque você não pode ilustrar. O cinema não pode se prestar a ilustrar uma obra que já existe só com palavra, que já fez o milagre ali de criar imagens a partir do papel e das cabeças. Mas, assim, como eu sou muito bairrista, tem um longa-metragem brasileiro, mineiro, que eu não sei se todos conhecem, que se chama Arábia, que foi lançado em 2017, dirigido pelo Afonso Show e pelo João Dumas, que para mim é um ótimo exemplo de um longa-metragem de ficção e ele é literário, assim, você tem uma narrativa, que você tem um personagem complexo que ele não vai se dar só nos diálogos, ele tem uma construção de um personagem épico. O filme é uma história épica sobre um personagem. Então, para mim, é um grande exemplo a boa costura entre o cinema e a literatura. Massa. Deixa eu só responder, então, o que o Leandro perguntou. Agora vai estrear em setembro um filme que é um diretor que se chama João Botelho. Ele tem feito vários filmes aqui em Portugal a partir de clássicos da literatura, do Essa, do Fernão Magalhães Pinto, e agora ele fez um filme que chama O Filme do Desassossego, que é a partir do livro do Desassossego, né, do Pessoa, e agora ele foi para o Saramago. Nós vimos já o filme, nós gostamos, é em preto e branco, mas ele é bastante próximo do livro, né? Diferente, por exemplo, do Homem Duplicado, que é um filme que foi feito, acho que em 2017, se eu não me engano. É um diretor do Canadá. E a história é exatamente igual, né? Um cara que encontra o seu duplo, o seu duplicado, só que acho que a interpretação dele é mais livre. O Saramago tinha uma postura sobre os filmes que era assim, ele dizia que a criação, que a partir do momento em que uma pessoa estava fazendo uma adaptação, já não era o trabalho dele, entendeu? Então ele nem queria, ele não, por exemplo, ele foi convidado pelo Meirelles para se ele queria dar opiniões sobre o roteiro e sobre o filme, e ele falava que não, porque ele entendia que aquilo era o trabalho de outra pessoa, né? Era uma outra interpretação. Mas realmente não é fácil, né? Por exemplo, eu acho que Ensaio sobre a Cegueira talvez seja o livro mais difícil do Saramago de levar para o cinema. Eu particularmente não gosto muito do filme, mas eu concordo com a Camila. É impossível você competir, né, com a literatura nesse sentido. Assim, pode ser o melhor diretor do mundo com maior estrutura que ele tiver. Desculpa, na minha cabeça, a criação que eu vou fazer daquela cena que começa o Ensaio sobre a Cegueira, que é um cara ficando cego, vai ser melhor do que a dele. A minha e de qualquer um, entendeu? Porque é minha. Então, mas eu acho interessante porque, de alguma maneira, o cinema tem uma potência, uma possibilidade de chegar às pessoas maior que a literatura. Então, sempre que sai um filme baseado na obra de Saramago, e agora quem cuida do legado de Saramago tem pedidos para fazer adaptações para televisão, para séries, desculpa. Olha aí, plataformas de streaming. Eu não posso contar muito mais, porque acho que ele tá, não posso contar porque eu também não sei muito mais. Mas é isso, assim, é uma possibilidade desse livro chegar a muito mais gente, sabe? Isso é muito bom, assim. E aumenta a procura também, assim, de vendas dos livros? Aumenta. O Ensaio sobre a Cegueira é de 95. É um livro que, na época que saiu, foi muito comentado, né? Foi muito traduzido, mas aí o filme do Meirelles, eu acho que é de 2005, se eu não me engano, é 10 anos depois. E aí tem um boom de novo, entendeu? Olha aí.
Esse é legal, né? Assim, você pensar que, de alguma forma, por mais que não seja complementar, mas que, né, uma arte vai, às vezes, dando um impulso ali na outra, assim, né? Sim, sim. É É muito, verdade. muito legal. Até pensando, né, se vocês estão falando, eu vou pensando aqui no cinema, onde você tem a figura do diretor ali que escolhe, até pensando nisso, né, assim, o que eu vou ver no filme, eu acho que ele nunca vai ser, pode até ser que seja, mas a grande maioria das vezes não vai ser aquilo que eu pensei, porque no livro você vê a cena acontecer, né, no filme o diretor escolhe por onde você tem que ver aquela cena acontecer, então, a não ser É, que você pense Não, muito claro, esse diretor, você não vai pensar naquela cena não, daquele é isso. plano. Nada vai nunca competir com a nossa própria imaginação, né, gente? Imaginação E tem, é. tem uma coisa que, assim, o Saramago disse em entrevistas como é que ele teve a ideia do ensaio sobre a cegueira. Ele estava almoçando num restaurante e estava olhando para a rua, assim, e pensou nisso, assim, se todo mundo fosse cego, né? E aí ele fala, para quem conhece um pouco de Lisboa, tem fica no bairro do Rato, muito perto do metrô do Rato, e tem um cruzamento ali que passam muitos carros. Então, assim, a partir do momento em que ele disse isso, sempre que eu vou ler o ensaio sobre a cegueira, eu penso naquele lugar, entendeu? Então é muito difícil o Fernando Meirelles me convencer que não é ali. Você vai ter que voltar a fazer o plano lá, né? É isso. Olê, o Antônio perguntou, ele falou assim, saudades, e ele queria saber como o Saramago influenciou a sua profissão e seu modo de ver a vida. É Antônio Aldemário. Nossa, é difícil, né? Assim, por mais que a gente dê um passo no olhar assim para trás, é difícil conseguir achar um momento, né, onde isso de fato influenciou, assim. O fato é que eu sempre lembro de Saramago em vários contextos, até hoje, assim. Mesmo antes de ter feito o mestrado, ele, de algum modo, sempre fez parte do meu imaginário, assim, e da minha visão de mundo, né? Eu sempre concordei muito com o Saramago em muitas coisas que eu via. E eu lembro eu lembro de dois momentos muito potentes, assim, que eu acho que me ajudou a me formar também um pouco como gente, né? Eu lembro do ensaio sobre a cegueira, da minha leitura, eu lembro dos lugares onde eu li esse livro, e eu lembro de coçar muito o olho, assim, em determinados momentos, por ele ser um autor muito descritivo, e em determinados momentos eu coçava o olho, assim, sei lá, de algum jeito eu tinha um certo pavor, assim, que existisse uma contaminação da minha cegueira. E depois eu fui entendendo que muitos leitores passavam também um pouco por essa experiência. Então é muito potente, assim. Eu lembro de vários lugares onde esse livro me acompanhou. E lembro muito aí já na faculdade, eu lembro muito do Evangelho, porque foi um livro. O final do Evangelho segundo Jesus Cristo é algo que eu lembro que me impactou durante alguns dias, assim. Tão potente quanto alguns filmes que a gente vê, né? Porque o filme ele tem essa mágica também, de algum modo, de seduzir também pela imagem, né? E às vezes a imaginação te escapa. Às vezes a sua leitura, de algum modo, você perde um pouco a imaginação ou a memória daquela imaginação. E nesses dois livros, nos dois momentos dessa leitura do Saramago, eu lembro que ele me atravessou muito, assim. E eu lembro dele o tempo inteiro, assim, com muita frequência, como eu ainda labuto nessa maluquice da escrita, né? Então, vindo mexe, assim, quando eu estou com aquele cursorzinho piscando no computador, no branco ainda, né? Sem saber como começar aquilo, assim. E em alguns momentos eu recorri a algumas memórias do Saramago para isso, né? Existe algo muito potente em muitas coisas. Eu tenho uma mania de rascar um pouco alguns trechos do livro, assim. E eu lembro que no Saramago, para mim é muito difícil lê-lo sem ter uma caneta próxima, assim, porque é um tipo de literatura que eu vou o tempo inteiro rabiscando. Então, se eu quiser tentar aqui, de algum modo, para responder um pouco essa pergunta, tentar trazer o Saramago para minha influência de vida,
eu diria que é isso, ele é de algum modo um ser pertencente a mim, assim. De algum modo ele me habita também, a sua literatura me habita. Ele tá, ele tá sempre nesse lugar, e eu lembro que eu tinha já tive alguns momentos, né, na minha agenda, várias anotações de trechos de livro, assim, eu li e falava, nossa, eu escrevia muito para ter muito para me ajudar a lembrar daquele trecho, e sempre tinha muitas frases do Saramago juntas, assim. Depois, inclusive, quando foi lançado um livro que é uma coletânea de várias entrevistas que o Saramago deu, umas palavras do Saramago, eu lembro que esse livro começou a viver muito próximo a mim, assim, eu sempre abria de vez em quando e folheava, porque são frases, né, soltas, assim, de várias entrevistas que ele deu, e o Aguilera, que faz a organização do livro, ele organiza por temáticas, então tem lá, ser humano. Gente, é incrível, aí você começa a ver assim, as frases que estão relacionadas à temática do ser humano, e aquilo vai te mobilizando, assim. E, obviamente, isso me transformou como gente, né? Isso me transformou como pessoa. E acho, creio, quero acreditar, pelo menos, que me transformou em alguém melhor, assim. Eu acho que o Saramago tem um pouco essa potência de nos tornar melhores. Que máximo. Bonito. Tem mais aí? Tem muitas. Eu vou emendar aqui uma na outra, porque já são 9. A gente está um pouco preocupado porque o Ricardo está em Portugal e está num fuso bem mais avançado que o nosso. A gente já está aqui às 9. São quantas aí, Ricardo? Meia-noite, talvez? São 4 horas. Fiquem tranquilos, a hora que eu não... Qualquer coisa eu saio e vocês continuam. A gente tem que tirar uma foto antes. Uma, né? A gente só precisa tirar Tá uma foto bom. antes. Hein? Eu tava carregando o meu telefone aqui, que ele avisou que a minha bateria estava baixa. Tranquilo. Eu vou emendar aqui duas que são parecidas. Na hora que a gente pegar cochilando no sofá aí, a gente está... A Rafaela Cristina e o Pedro Lucas Alcântara, os dois elogiaram você enquanto professor. E eles perguntaram como se deu o início da sua pesquisa sobre o José Saramago, como foi a identificação com a obra e essa escolha, né, do autor para a pesquisa, e qual a obra dele que mais te chama a atenção? Olha, são perguntas bem difíceis. Difíceis porque, assim, quando a gente mergulha no universo do Saramago, né, eu acho que tudo que cai nas nossas mãos a gente acaba gostando, né? Há sempre o que se aprender com Saramago, sempre estou aprendendo com ele. Eu vou retomar assim, pensando como eu descobri a obra do Saramago. Na graduação em letras, eu sempre fiz parte daquele clube dos interessados em ir um pouco adiante daquilo que nos chegava na sala de aula. E, na época, o Saramago, obviamente, já tinha ganhado o Prêmio Nobel, o Saramago já era lembrado no Brasil, sempre foi bastante lido no Brasil, né? Boa parte da obra do Saramago, depois do Memorial do Convento, é publicada no Brasil quase que simultaneamente a Portugal. Algumas até assim, né, do lançamento mundial foram feitas no Brasil. Mas aqui onde eu moro, né, que é o lado de cá, do Nordeste, o Saramago ainda era uma figura, vamos dizer assim, desconhecida. Eu lembro que na faculdade de letras eu não estudei a obra do Saramago. Mas eu sendo um sujeito curioso, sempre estava na biblioteca e num dia qualquer, obviamente não me recordar, mas eu me recordo perfeitamente da ocasião em que eu me deparo com uma lombada alaranjada, né? Na prateleira da biblioteca, assim, lá no cantinho, no finalzinho de uma estante, e era o Evangelho segundo Jesus Cristo, a edição de bolso da Companhia das Letras. Eu peguei aquele romance, né, que me chamou a atenção, obviamente, pelo título, o Evangelho segundo Jesus Cristo, e levei para casa, também emprestado, levei para casa. E quando eu cheguei em casa, imediatamente eu comecei a ler, e aquela ocasião em que o narrador está escrevendo, né, a crucificação, e ali pronto, né?
lido as 2 primeiras páginas, o aluno estava na metade da graduação sem entender absolutamente nada, né? Esse é o primeiro impacto que a gente tem. É como se a gente levasse um soco, né? E dizer assim, olha, é como se a literatura lhe desse um soco, olha, eu estou aqui, né? Me veja. E então, a partir dali, foi a ocasião em que eu disse para mim mesmo que era o autor que eu iria estudar. Isso eu não sabia ainda quem era Saramago, onde o Saramago tinha ganhado o prêmio Nobel, o que Saramago tinha escrito, não sabia, né? Então, a decisão foi tomada ali. E depois disso, eu fui me interessando por tudo que o Saramago tinha escrito, né? Ia para a livraria, chegava lá e perguntava, olha, tem tal livro? Às vezes não tinha, às vezes era uma dificuldade enorme para conseguir. Mas mesmo assim eu fui montando minha biblioteca, né, a partir dali. Então a paixão começou aí e acabo tendo uma estima muito grande pelo Evangelho segundo Jesus Cristo. Embora tenham romances assim que me marcam muito, né? O Ensaio sobre a Cegueira é um dos tais, vendo o Leandro comentando sobre essa sensação de cegueira, de fato é algo. Nessa época eu já estava em Natal e eu lembro que eu lia o livro e quando eu saía naquela multidão, assim, eu ficava pensando, e se eu ficar cego aqui, o que seria de mim? Então, é um livro que me marcou muito, né? Porque eu também lembro os lugares pelos quais passei lendo o Ensaio sobre a Cegueira. Depois, obviamente, fui reler, né, do Ensaio sobre a Cegueira variadas vezes, porque no mestrado foi quando eu estudei a obra O Ensaio sobre a Cegueira e Memorial do Convento. Foram os 2 romances que constituíram parte da minha pesquisa naquela ocasião. E o Memorial do Convento, né, o Ano da Morte de Ricardo Reis, para mim o Ano da Morte de Ricardo Reis é assim a obra máxima, né, de Saramago. Eu tenho uma profunda estima por aquele romance, porque une ali a capacidade magistral que o Saramago tem de fabular e nos coloca a par da vida de um heterônimo e do próprio Fernando Pessoa, quer dizer, de 2 figuras que também eu tenho simpatia. Então, eu acho que dos romances eu elegeria esse, né? Embora o Evangelho seja um romance que está o tempo todo me acompanhando. E gosto muito. Eu lembro de uma conferência que eu fui ministrar uma vez e, obviamente, sempre tem pessoas inoportunas, né? Que fazem perguntas que não deveriam se fazer. E uma delas foi um senhor ligado a esses movimentos religiosos mais fechados, né? E ele ficou o congresso inteiro implicando comigo, porque no final da minha fala eu disse que o Evangelho segundo Jesus Cristo era um livro para ser adotado nas homilias. E isso impactou, obviamente. De maneira que quando eu vou fazer essa conferência, eu vou começar a conferência por aquilo que é mais impactante, né? E a belíssima cena, para mim uma das cenas mais bonitas, assim, que é a cena da Maria Magdala com Jesus. Então eu entrei, fiz meio que uma coisa teatral, né? Entrei sem dar boa noite à plateia, sem me apresentar e já fui lendo aquela passagem e todo mundo meio pasmo, assim, né? Mas a ideia era isso mesmo, né? As pessoas ficassem pasmas e aquelas que não quisessem me ouvir já fossem embora. Curiosamente, ninguém foi embora, né? Mas teve a pergunta no final: professor, o senhor sabe que o Saramago escreveu isso porque ele era ateu, não é? E aí é sempre onde vem, né, o pesquisador para dizer também, mas não é só isso, né? Eu acho um problema, né, que a gente quer reduzir o literário é isso por causa disso, né? Ainda mais com o Saramago. Então é um livro que me traz polêmica, é um livro que provoca as pessoas porque toca naquilo que elas acham que não deve ser tocado, né? Um discurso que não deve ser tocado. Então esse é um livro que está sempre disputando com o Ano da Morte de Ricardo Reis, né? E a pesquisa nasceu desse interesse, né,
de ler mais, de conhecer mais, de investigar os temas que a obra me sugere. São temas que a gente tem comentado o tempo todo aqui nessa noite, né? São temas extremamente atuais, nunca deixarão de ser, porque o Saramago foi perspicaz no sentido de tratar de temas que lidam com o humano, né? Essa ideia do humanista que o Leandro coloca no filme é bastante interessante, porque é isso mesmo. O Saramago lida com aspectos que diz respeito a todos nós, independente de que lugar estejamos, né? Por isso que o Saramago é sempre descoberto com o mesmo espanto por todos nós. Porque o Saramago, no final de contas, está falando daquilo que nós somos, né? Então, a ideia de pesquisar o Saramago foi por isso, né? Aliar uma paixão por uma obra que me instigou tanto e também tratar de temas que me são caros, tanto na literatura como nas ciências sociais, na política, na filosofia, enfim. Mas... Eu tenho mais duas perguntas aqui do Islã, que eu acho que é um bom até fechamento, assim, sim. É claro que se vocês tiverem perguntas aí, a gente vai ficando, não tem nada para fazer depois daqui também. Não, mas eu só queria comentar uma coisa que eu achei super legal hoje, a gente comentando, né, nos grupos para chamar para a sessão, e minha irmã mandou para mim uma mensagem: ah, que bom, eu adoro o trabalho do Saramago, gosto muito dos livros e tal. E eu falei assim, eu não sabia que ela lia. E eu fiquei super feliz, assim, de saber. Eu até falei com ela, eu acho que você tá precisando reler, assim, né? Até... Ultimamente, você precisa reler um pouco mais eles, assim, com mais frequência. Mas eu achei muito bom de ela fazer esse movimento de buscar, porque isso, ler, ver arte afeta a gente a pensar, né? Assim, seja ela qual for, seja cinema, seja livro, seja pintura, seja música. Então, eu achei muito rico isso, assim. Fiquei feliz pra caramba quando ela me respondeu assim hoje. O Islã dos Santos Nunes, ele está perguntando para o Pedro, mas eu vou tomar liberdade para estender essa pergunta para todos. O que vocês acreditam que é necessário para nos mantermos tão inquietos como Saramago? E essa apatia em relação ao que acontece no Brasil seria algo enraizado na nossa cultura? Perspicaz. A primeira O que vocês acreditam que é necessário para nos mantermos tão inquietos como Saramago? Sim, eu acredito que a primeira coisa é não acreditar no que vemos, duvidar do que vemos. Eu acho que falta muito de nós o porquê, né? Perguntar o porquê das coisas. Por que as coisas são o que são? Ou por que as coisas acontecem dessa maneira que todos dizem acontecer? Eu acho que a primeira questão que nos coloca inquietos, né, no mundo, é se questionar sobre as coisas. Acho que a partir do momento que você aceita muito passivamente tudo, como se tudo fosse a verdade absoluta, né, ou mesmo acreditar na idealidade absoluta, isso é um problema, porque você fica acomodado, né? A Pilar, do filme, diz uma coisa maravilhosa, né? Que é o fato de que nós somos humanos, nós não nascemos exclusivamente para nos reproduzirmos, defecarmos, comermos, né? Reproduzirmos e morrermos. Né? Nós não somos uma figura para isso, né? Nós produzimos o mundo, né? Nós criamos tudo que está aí. As coisas estão aí, não é porque alguém criou, não é porque alguém deu, fomos nós que criamos, né? A cultura, a religião, a política, tudo, não é? Tudo é criação nossa. E se tudo é criação nossa, né? Tudo pode ser transformado também. Então, me parece que aceitar passivamente as coisas, né, começa pelo fato de não nos perguntarmos sobre elas. Em relação ao Brasil, se isso é uma questão cultural ou não, eu não diria que é uma questão cultural do Brasil, né? A gente tem um cidadão muito grande de dizer, o brasileiro, né? A gente inclusive sempre nos referimos ao brasileiro em terceira pessoa. Nós nunca nos incluímos
nós brasileiros. A gente sempre diz o brasileiro. Ah, o brasileiro é mal educado, o brasileiro é corrupto, o brasileiro não respeita a quarentena. Às vezes, aí você esquece, inclusive, de que é brasileiro, né? Então, me parece que não é uma questão, é uma questão, alguns problemas, né, do Brasil são problemas que afetam a humanidade como um todo, né? Quer dizer, a questão da corrupção. Não existe corrupção no Brasil. A corrupção existe no mundo inteiro. Não existe. Agora a gente está falando da coisa da quarentena, do respeito ou não à quarentena. Determinados países cumpriram rigorosamente o isolamento social, o Brasil não consegue cumprir. Não vejo isso também, não. Né? O que nos chega também, os outros países tiveram dificuldade de fazer o isolamento social. Então, eu acho que a gente tem um costume muito ruim, né? Que é o de transferir sempre para o outro, né? Não é admitir, mas é transferir para o outro, inclusive a condição de brasileiro. Né? Eu lembro de uma entrevista do Saramago, no Jô Soares, não foi essa da caverna, foi uma outra, e o Jô Soares começa justamente falando da dívida que os portugueses tinham com o Brasil, né, pelo fato de ter deixado o Brasil na condição que deixou. E o Saramago disse uma coisa maravilhosa naquela ocasião, que eu concordo plenamente, né? Ele disse, olha, mas vocês, na época dos 500 anos, vocês já estão livres de Portugal há 500 anos. Quer dizer, então vocês não podem mais estar culpando Portugal pelos problemas que vocês têm, né, ao longo desses 5 séculos. Quer dizer, durante esses 5 séculos, a responsabilidade será sempre de Portugal. Então, eu acho que tem umas coisinhas assim que a gente precisa, eu acho que o brasileiro precisa, nós brasileiros precisamos olhar no espelho, né? E pensar um pouco, né, sobre nossa condição, né? E isso é uma coisa que nos falta muito, né? A gente está sempre transferindo para o outro a responsabilidade. Então, eu não acredito que a apatia seja nossa. Acredito que isso está meio que... né, virou um senso comum até, se a gente parar para pensar que a apatia é coisa de brasileiro, né? E os movimentos, né, da Paulista e a quantidade de abaixo-assinado que as pessoas fazem, as notas de repúdio, isso significa... Assim, tudo isso significa uma ação, não é? Não é uma apatia total. Né? Então, eu sou mais otimista nesse sentido. Cabia. Eu acho que a gente tem que pensar também, para discutir essa coisa da apatia, né? Pensar na criminalização das insurgências, assim, dentro do cenário brasileiro. Então, a gente não pode culpar Portugal, depois de 500 anos, pela colonização, só que a colonização ela é racista, ela é elitista e ela é machista, e essa é a base da nossa sociedade. Então, quando um jovem de 15 é assassinado na esquina de casa, em São Paulo, e a família faz um protesto e taca fogo, de que forma a mídia, que é uma entidade tão importante da sociedade, de que forma a mídia trata? E protestos nos Estados Unidos e sem endeusado. Quando a gente tem os coletes amarelos na França, a gente fala, nossa, os franceses sabem protestar. E aí, quando é com a gente, a coisa está muito orquestrada para que isso seja criminalizado. Então, é um senso comum de que MST é vagabundo querendo terra. É um senso comum, e isso eu não acho que é cultural, porque isso é estrutural, né? Então, isso está junto com a colonização, que está junto com a estrutura racista, elitista e machista da sociedade. Tudo vai sair disso. Então, assim, o povo não tem apatia. O povo não... Como é que chama isso? Apático? O adjetivo né? O povo não é apático, assim, as pessoas lutam, só que a gente realmente tem uma estrutura muito, muito consolidada, né? Assim, esses preconceitos estão todos muito arraigados. E aí a luta é difícil, é longe, assim. Eu fico pensando, eu pude acompanhar um pouco o movimento feminista argentino. E aí eu ficava muito impressionada, assim, com a rapidez com que as mulheres conseguiam se mobilizar. E aí você vai olhar para a história, faz 30 anos que as mulheres argentinas
são organizadíssimas e fazem encontros periódicos para discutir. E aí eu não estou falando, não é um movimento acadêmico, não é um movimento branco, não é um movimento das mulheres ricas. É um movimento popular, espalhado pelas classes. As coisas são condições mesmo, né? Demora-se para criar isso. Então, a história do Brasil é uma história de estupro, né? As pessoas chegaram aqui estuprando indígenas, as pessoas vieram sequestradas, reis e pessoas importantes que tinham uma vida digna foram sequestradas e trazidas para o país. Então, essa é a força dominante. Então, a resistência sempre aconteceu, assim. O que foram os quilombos, né? Inclusive, a Argentina foi muito doido, assim, eu descobri que as pessoas usam a palavra quilombo para falar de bagunça. Então, tipo, nossa, aqui tá um quilombo. Qual que é o conhecimento que a gente tem da nossa história, né? Como que a Argentina pode ter uma palavra tão racista, assim, para falar de bagunça, falar quilombo? Então, eu entendo o povo brasileiro como um povo de luta mesmo, assim. Eu acho que foi muita resistência. Tinham várias previsões que diziam que em 2020 a gente não teria mais indígenas. Nós temos uma população de 900 mil indígenas no Brasil e eles estão sendo dizimados, mas eles estão resistindo. No começo da pandemia, o Ailton Krenak disse, né, nós já conhecemos o mundo. Eu não sei como é que os brancos vão fazer em relação ao fim do mundo. Então, se você falar que os povos negros e os povos indígenas, eles estão sendo vítimas de extermínio há 520 anos e eles estão sobrevivendo, eu acho que a gente pode dizer que existe apatia. Eu acho que a gente pode dizer que existe um jogo muito desproporcional de forças, assim. E o que a gente tem que fazer é tentar equilibrar essas... e aí isso entra em não criminalizar as resistências, né? Não é um papel da mídia, mas também é um papel cidadão de legitimar as reivindicações, de legitimar as organizações, de legitimar as lutas, porque senão a gente vai ficar caindo sempre nisso, como se a gente fosse trouxa. E a gente não é trouxa, a gente só foi muito saqueado, a gente só foi muito assassinado. E o que fazer para manter a inquietude foi engraçado, porque o Pedro começou falando para não acreditar no que vê, e eu diria para a gente ver, foi uma frase que algum de vocês compartilhou no grupo, uma frase do Saramago, dizendo para ver, e eu acho que a inquietude é sobre isso, assim, não fechar os olhos para as coisas que existem, assim, e não olhar só dentro do seu apartamento, né, porque aí você vai estar numa situação muito controlada. Olhar para o mundo, olhar para as pessoas, olhar para o que está. É impossível ficar sossegado, uma vez que você se permite olhar para o mundo. Sim. Nossa, sensacional. Sensacional. Assim, descendo o comentário aqui, Camila, todo mundo adorando, assim. Parabéns, Eu não tô vendo. Coisa que o Matheus falou, né? Que lembrando, não estamos há 500 anos sem a influência portuguesa. 1822 foi ontem e 1888 foi hoje, né? A gente tem que tomar esse cuidado, assim. E a gente tem toda ainda uma influência dos outros países, né? Mesmo após a independência, né? Existe todo um sistema capitalista que é colonial e que os países da América Latina, os países africanos e os países sul-asiáticos sofrem com essa consequência, né? Enfim. Uma coisa que a gente vem falando, assim, sempre nas lives, nas últimas, até com mais frequência que a gente vem conversando, assim, o tanto que a arte nesse lugar, ela faz uma diferença muito grande, né? Assim, a falta até do brasileiro consumir a arte que é feita no Brasil também, né? Porque eu sinto que, às vezes, eu vejo as pessoas consomem tanta arte norte-americana, muitas vezes, que é muito como é que fala? Enfim, tem uma verba muito grande para ser distribuída, tem uma verba muito grande para entrar, tem uma verba muito grande para disseminar, que você começa a achar que é o que eles mostram, que é o que está certo, que é o que vê, e às vezes não é isso. Às vezes você deixa de ver uma arte que é feita aqui
E às vezes você deixa, inclusive, de entender o que é o movimento MST, porque o que a gente recebe de material, de curta-metragem, por exemplo, falando da situação nossa, falando do que é isso, eu fico pensando assim, se essas pessoas consumissem mais isso, a gente conseguiria ter um entendimento melhor, sabe, assim, do que... Por isso que a gente até às vezes faz uma campanha aqui que a gente fala, cara, pausa um pouco o Netflix e vamos ver arte, vamos ver filme brasileiro um pouco, assim. Eu também gosto de Netflix, mas acho que tá faltando um pouco a gente ver o nosso próprio material também para se identificar, para, sabe, para conseguir conversar sobre isso, ler nossos materiais, ver isso é muito importante também, né? Enfim. Eu quero só fazer um comentário breve, porque baixou a militante aqui, mas eu acredito muito nisso como um movimento individual. Eu acho que é possível fazer esse gesto individualmente, de vou consumir mais arte brasileira, mas acho que a gente tem que pensar que a gente precisa de política pública para isso. Então, assim, a gente conquistou alguns anos atrás que 10% das salas de cinema fossem produções brasileiras. E isso tudo precisa ser qualificado, precisa melhorar, né? Então a gente precisa ter dinheiro para que as pessoas possam produzir filmes. Que é o que o Ricardo falou mais cedo, assim, a gente precisa garantir a sobrevivência dos artistas, o artista enquanto profissão, para que seja possível produzir literatura, produzir música e artes plásticas, para que isso possa circular, assim. Então a gente ainda tinha um caminho muito longo pela frente, né? Que está sendo brutalmente interrompido, mas a gente não pode... É um direito constitucional, né? Cultura é um direito constitucional. Então, a gente precisa de política pública para garantir o acesso tanto a você poder produzir arte, quanto que pessoas brasileiras possam consumir e ser afetada, né? E ser mudada e ser encantada pelos brasileiros. Sim. Então, gente, 9h30. Se a gente tem mais alguma pergunta, se vocês quiserem comentar mais alguma coisa. O Léo e o Ricardo não comentaram a última. Ah, é mesmo. Desculpa, perdão. Eu tenho muito pouco a acrescentar. Eu acho que concordo totalmente com a Camila. Eu só tentaria só acrescentar uma coisa, avançando um pouco, tentar pensar o que vai acontecer daqui para frente, assim, né? Que é isso, como é que a gente faz para manter essa chama acesa da indignação, né? Eu acho que nós temos um desafio muito grande, porque, assim, a internet, a tecnologia é uma coisa sensacional, assim, essa conversa que a gente está tendo agora seria impossível se não fosse isso, mas a gente tem que tomar cuidado também para não esquecer do mundo real, assim, sabe? Eu acho que a internet dá uma falsa sensação de que a gente está perto, mas a gente está longe e não substitui, sabe, o contato humano, assim. Você pode ser muito mais agressivo, e as pessoas normalmente são muito mais agressivas na internet do que na vida real, sabe? Porque não tem empatia, você não está vendo o outro. Então, eu não sei como é que a gente vai solucionar isso daqui para frente, porque vai ficar mais difícil se mover, vai ficar mais difícil viajar. Mas, por exemplo, o Saramago, o livro que mudou a carreira do Saramago, o livro que fez com que ele se tornasse escritor, ou pelo menos que ele se assumisse escritor, é um livro sobre os trabalhadores rurais, né? Se chama Levantado do Chão. E ele um dia foi para uma vila de trabalhadores e passou meses lá conversando com as pessoas, andando pelo lugar, vendo a paisagem, sabe? Não daria para fazer isso pela internet, não entrando no Google Maps e fazendo áudios de WhatsApp, sabe? Estou fazendo uma provocação aqui, mas é isso. Eu acho que a gente tem que tentar ao máximo lutar para... O Pedro falou isso das aulas, né? Assim, dificilmente vai ter alguma coisa que substitui esse contato do professor com o aluno em sala de aula, sabe? Eu estou falando isso sem ter nenhuma resposta, mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, assim, ver como é que a gente vai fazer também, é isso, lutar para que a gente possa voltar a ir aos cinemas mesmo, assistir peça de teatro, entendeu? É uma situação muito difícil, a gente tem que ficar atento por isso, porque a gente está em casa, está seguro, a gente tem o privilégio de ter internet, ter comida e tal, mas tem uma vida lá fora, né? Tem um mundo lá fora e a gente tem que lutar para voltar a viver lá fora e tentar melhorar esse mundo lá fora, né? Demais. Sim. Leandro?
Vou tentar ser bem breve aqui para a gente entender muito, porque é um tema que dá para trazer muitas reflexões, né? Mas eu vou trazer uma específica. Primeiro, que eu acho importante a gente se posicionar, né, e lembrar que a gente está falando de uma classe que, inclusive, tem acesso à internet, que pode estar quinta-feira, 9h30 da noite, no caso do Brasil, acompanhando uma conversa sobre um filme a partir de um mecanismo que não está disponível para todo mundo. Enfim, é importante, às vezes, a gente relembrar isso. E já que a gente está falando para esse público especificamente, talvez o ponto que eu levantaria para colaborar um pouco, assinando embaixo o que todo mundo já falou, mas colaborando em outro sentido, é a gente imaginar que a gente precisa conhecer melhor o nosso lugar, né? Conhecer melhor o nosso país, assim. O desconhecimento do que é esse Brasil, essa multiplicidade, esse gigantesco território de quilombos indígenas, de negros, gays, de sertanejos, né? Isso nos leva a uma consequência de fala, às vezes, que são muito perigosas, assim, né? No meu doutorado agora eu tenho estudado muito a Judith Butler, e um dos caminhos em que ela atua assim, é justamente nessas operações de poder, onde para ela discurso é ação. Então, a gente tem que tomar cuidado com os estereótipos que a gente reforça, né? com o nosso linguajar pode colaborar com muitos processos danosos assim, sociais. E um desses lugares que eu percebo muito, eu sendo sertanejo do interior da Bahia, é muito desse lugar do desconhecimento desse país. E a gente o Pedro também pode falar sobre isso, né? A gente que é nordestino, a gente sabe que as pessoas do Sudeste, Sul do Brasil, conhecem o Nordeste pelas suas belezas das praias, né? E a gente tem uma multiplicidade de Nordeste gigantesco naquele lugar, em que as pessoas não fazem ideia das dificuldades e dos sofrimentos que muitos daquelas pessoas atravessam, ao ponto de absurdidades, como políticos brasileiros afirmando que no Brasil não existe fome, por exemplo, né? E nesse sentido, para ser rápido e objetivo, eu acho que um apelo que eu faria a gente tentar sempre pensar no que é a realidade desse país, né? E tentar entender esse lugar, assim. E eu acho que um dos caminhos para se entender esse lugar é, sem dúvida, a arte. Ou a literatura, cheguei a notar aqui o levantado no chão, quando a Camila estava falando, né? Ou a literatura, ou o cinema, sobretudo, né? Porque eu acho que te traz uma dimensão muito desse Brasil que a gente desconhece, às vezes porque a gente quer desconhecer, a gente quer virar as costas para ele, e eu acho que é esse o exercício que a gente precisa tentar entender, né? E se fosse para dizer de algo em que como se manter, né, fortalecido, né, atento e forte a tudo que a gente vive, ler Saramago é um ótimo exercício para isso. Verdade. Maravilhoso, maravilhoso. Gente, então é isso. Eu queria agradecer, até algumas pessoas ainda comentaram, né, sobre... Eu vou mandar os comentários todos para vocês. São muitos comentários, muitos. Sobre lei de exibição de filmes em legal. escolas. Eu tinha até pensado outro dia, não sei se a gente consegue, a gente tem uma estrutura aqui na Cardume ainda muito muito embrionária, né? Então a gente às vezes não tem uma condição muito grande técnica e de pessoas para poder implementar as coisas. E algumas ideias são ótimas, mas às vezes é mais difícil a logística para isso. E uma das coisas que eu tinha pensado outro dia muito, assim, eu cheguei até a comentar com o Lu, da gente tentar fazer alguns planos. Estou falando porque eu acho que foi o Islam ou o Matheus comentaram sobre filmes, né, no ambiente das escolas, que eu acho que o professor é um multiplicador também disso, né? Então, poxa, por que a gente de repente não faz alguns planos gratuitos? Por mais que a plataforma seja super barata, R$ 5, mas daí, poxa, transfere isso também de uma forma gratuita para professores de rede municipal, rede estadual, rede pública, privada, para professores, né, formadores de opinião, para que eles possam também beber nesse material para poder levar para a sala de aula, porque de repente, vendo filme, a gente consegue
vendo filme nacional, vendo a nossa arte, a gente consegue apreciar ela, né, E conhecer melhor, um pouco conhecer mais, né, melhor. do Brasil e de outras realidades dos povos que habitam aqui, né? Eu acho O que pode ser Matheus falou rico. que tem lei que exige a exibição contínua de filmes brasileiros nas escolas e que ele não vê isso Mas não, acontecer. os professores nem sabem às vezes que isso existe, né? É. Vamos ver se a gente consegue lutar contra isso aí. Verdade. Achei lindo. Tenho vários filmes maravilhosos para indicar. Ah, isso é ótimo. Traz, manda pra Cardume, fala pro pessoal escrever, por favor. É. Gente, então é isso. Vamos Olha, tirar uma foto. eu vou tirar um print aqui nosso da telinha e mando pra O vocês. Ricardo não está, né? Eu acho que o Ricardo, ele dormiu, hein? Ele caiu. É porque a imagem dele travou exatamente com ele com o olho fechado. Eu falei assim, "Ih, dormiu." Mas ele caiu. Sumiu. Vamos ver se a gente Peraí, consegue. deixa eu ver Se ele não conseguir voltar, eu tiro um frame depois, porque eu tô gravando o vídeo, Mas o dia foi bastante extenso para ele. provavelmente. A gente está gravando e esse material a gente vai disponibilizar depois gratuitamente na plataforma e vamos tentar fazer uma resenha crítica também sobre todas as reuniões que a gente fez até hoje. Poxa, eu acho que essa é o quê? A 20ª, talvez? Sei. E já perdi a conta. 20 e... Ai, gente, eu amo que vocês são muito inquietos, né? Vocês sempre estão pegando uma coisa e vai fazer e aí tem outra ideia dentro dela. Isso é verdade. Movimento. Eu acho que essa de como se manter inquieto, talvez se a gente pegar mais alguma coisa pra se manter inquieto, acho que não vai dar muito certo. E daí, são 20 sessões, cada sessão em média aí uns 6, 7 pessoas. Vamos botar aí 120, 130 produtores nacionais que já passaram aqui conversando com a gente. Então, é muita experiência diversa. Gente do Rio Grande do Sul, é gente do Amazonas, é indígena, é negro, é branco, é tudo, assim, e todo mundo envolvido com a produção e todos os desafios de todo mundo. Eu acho que são um conteúdo, assim, a gente está tentando conseguir processar, porque é tanto conteúdo, é tanta coisa incrível que a gente vê acontecendo, tanta coisa incrível que já passou por aqui, que não podia não ter isso. A gente está tentando organizar uma forma de fazer resenhas críticas sobre os vídeos que são feitos e lançar isso na internet com uma pequena resenha embaixo para as pessoas se situarem. Disponibilizar é conhecimento, né? É mais fácil disponibilizar conhecimento e né, deixar acessível para... É o que a gente pode fazer também, né? A gente, eu não sei se o Ricardo vai conseguir, hein? Muito bom. Tirar nós 4 e qualquer coisa depois você coloca ele. Pode ser. Eu coloco, eu só vou editar esse vídeo de edição. Coloca ele no sofá. Assim. A gente pega o celular, né? Coloca assim o celular do lado. Pena que o Ricardo... Como é que é, Lê? Ó. Pena que o Ricardo dormiu, que eu trouxe uma surpresa para ele também. Oxi. Eu queria, para o momento da foto, mostrar isso. Sensacional. Saramago do filme. O original. Original. Sensacional. Mas, então, final. Ele deve ter caído pesado, porque nem no WhatsApp ele está respondendo, mas a gente tira aqui a foto e eu coloco ele depois no videozinho. Vamos lá? Tá bom. 3, 2, 1. Foi. É legal que o 3, 2, 1 vem depois do negócio, né, cara? A gente tem um tempinho ainda pra... Deixa eu ver se a foto ficou boa. Só um minutinho. Calma. Tem que abrir o PowerPoint aqui pra colar dentro do PowerPoint. Vamos ver. Deixa eu ver se ninguém saiu fechando o olho. Não, vamos tirar mais uma? Não ficou muito boa, não. Vamos tirar mais uma. Prometo. 3, 2, 1. Aí, agora eu acho que sim, hein? Vamos lá. Ai, gente, 2020 realmente é um ano muito estranho, né? Foi. Totalmente. 2020, um ano estranho. Alguém falou outro dia, um ano que começou dando ruim com cerveja, né, cara? Não dá pra... A gente teve um problema seríssimo com a cerveja aqui em Minas, não sei se você tá sabendo, Pedro, no início do ano, aí o pessoal comentou disso aqui. Gente, então é isso. Obrigado demais mesmo. Foi ótimo o bate-papo, acho que rendeu muito. Parabéns, Leandro, pelo filme.
E é isso, a gente se vê mais. Venham nas debates que a gente faz também, que são geralmente muito ricos também. Convido demais vocês a vir participar com a gente, são filmes geralmente muito bons. E é isso. Um beijão. Obrigada, gente, foi um prazer. Eu agradeço, a conversa foi maravilhosa. Maravilhoso. Beijo. Também mais obrigado, foi ótimo ter essa multiplicidade de sotaques, assim, é uma delícia ficar ouvindo o Pedro falar, gente, assim, esse dia, é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. É verdade. Foi muito especial esses dias, esse processo, essa criação do filme, enfim, que bom. E aí a gente, para quem quer saber, isso vai ficar disponível, né, Lu, até domingo, é isso? Isso. Fica aqui no canal até domingo, disponível. E depois a gente... Oi? O filme e debate em sequência ou só o debate fica disponível? A rigor já fica gravado o filme e o debate. Aí eu te pergunto se pode. Claro, perfeitamente. Pode. Maravilhoso, gente. Ó, um beijão para vocês, boa noite. Beijo, gente. Até o futuro. Até o futuro. Tchau.